Olá pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez eu chegando com mais algumas histórias da vida de um militar da Amazônia, no Diário do Soldado da Amazônia. Boa tarde a todos. Hoje, 24 de fevereiro de 2021. Obrigado a todos que estão assistindo o canal, né? E que dão algum like, falam algumas informações, trocam informações. Então, antes de eu chegar às localidades que eu vou fazer aquele diáriozinho, que eu vou falar com cada um, fazendo aquelas entrevistas, né, sobre a Amazônia, aqueles soldados que serviram na Amazônia, independente de cabo, sargento, todos nós somos soldados da Amazônia. Então eu estou falando também um pouco sobre a minha pessoa, eu como soldado da Amazônia. Tive essa ideia para divulgar no canal, né, as pessoas que não sabem como é o dia a dia da vida do combate, do trabalho dos militares da Amazônia. E eu tive essa oportunidade de sair de outra região do Brasil e chegar até a Amazônia. Então, com incentivo de muitos companheiros que lá na Amazônia se encontram ainda, ou em outros estados do Brasil, fiz por bem montar esse canal de conversações, quando a gente viajar, encontrar, cada um de nós encontrar um ou outro, trocar ideia, falar sobre aquele passado que ralamos tanto, deixamos tanto suor e lágrima naquele solo da Amazônia, em várias regiões da Amazônia do Brasil. Eu, quando vou falar sobre a Amazônia, eu falo sobre o antecedente de eu chegar na Amazônia, porque eu não sou da Amazônia, eu sou da região Rio de Janeiro. E como eu cheguei até lá? Então, falando sobre mim, no tempo que eu servi na Brigada Paraquedista, né, no tempo que quem comandava a brigada era o general Germano Arnoldo Pedroso, né, que foi de 6 de março de 87 até 25 de abril de 90. Período que ele ficou lá, eu estava junto com ele lá na Brigada Paraquedista. Né, eu fiz o curso paraquedista no Centro de Instrução General Penha Brasil e fui para o 27 Batalhão de Infantaria Paraquedista. Né, então lá tinha uma parte física muito puxada, tinha muitos corridões naquela época. Né, e tinha uma corrida chamada Busto Nu, que era só calça comprida e coturno, e eu tinha uma boa aptidão desde o meu tempo de criança, quando eu contei essa parte aí de escola, eu participava de corridas, né, rústica, então eu cheguei com bom desempenho físico no quartel. E naquela época, era 7 anos de serviço que você podia ficar um soldado, né, um cabo, mas por uma portaria naquela época do governo federal, ninguém sabe qual situação, baixou para 4 anos e 8 meses. E aí, aqueles melhores militares, eu nessa época já estava fazendo parte de uma equipe de corrida do batalhão e eu participava das provas de formação de novos paraquedistas no Centro de Instrução General Penha Brasil. Então tinha uma corrida que era 5.000, né, 5 km em 25 minutos, 5.025, né? E eu fazia parte puxando essa corrida, eu era chamado Coelho, né? Eu ia na frente, chegava antes dos portões fechar e quem chegasse até o minuto 20, né, ou 25, estaria ali aprovado. Então, naquela época tinha um capitão do batalhão, chamava-se capitão Nelson Calvoso Pinto Homem. Capitão Pinto Homem, ele era um excelente corredor e ele falava para mim: você é bom corredor, você tem muita oportunidade nas Forças Armadas. Com esse novo projeto aí de baixar o tempo, seria mais seguro você ir para a Amazônia. Eu nem sabia o que significava aquilo, como era a Amazônia, como chegar lá, o que fazer. E ele sempre falava assim comigo, né? E eu fui amadurecendo aquela situação, aquela ideia. E em uma certa oportunidade, o comandante me chamou e falou: você é voluntário aí para servir na Amazônia? Eu falei sim, sempre fui voluntário, desde que eu cheguei na Brigada Paraquedista, tenho que ser sempre voluntário. Então ele falou: em 10 dias eu te dou a resposta. Quando eu mal imagino, ele fala comigo no expediente: ó, arruma seu saco VO, que você foi selecionado para ir servir na Amazônia. E naquela época, não só eu como militar de outras unidades do Rio de Janeiro, eu lembro do soldado Dantas, o Marçal, o Henrique, Finado Henrique, Sérgio Reis, o Melo, Barreto, uma turma que juntamos ali no Campo dos Afonso, Marechal Hermes, meio-dia, recebemos o nosso saco VO. Aqui está o saco VO, chama-se Verde Oliva, que já não é mais verde. Aqui eu levei tudo que eu tinha. Então era a carga máxima, era um saco VO. O que desce no saco VO, o militar colocava
nos seus ombros e partimos para a base aérea e embarcamos no C-130, o Hércules, a nave que tanto saltava. Então, era uma viagem que nós não sabíamos qual seria o retorno, quando nem como. E o que desse aqui, nós levaríamos. Então, nos encontramos no Campo dos Afonso, cada um com um saco VO. Colocamos em nossos ombros e embarcamos no C-130. Partimos em direção a Manaus. Foi meu primeiro contato com a Amazônia. Então, eu estou fazendo um resumo, né? Mais ou menos como cheguei a servir na Amazônia e ser um soldado da Amazônia no Diário do Soldado da Amazônia. Lá chegando, o chefe de Estado-Maior chamava-se General Traumaturgo Sotero Vaz, que comandava, era o chefe de Estado-Maior do CMA. Nos recebeu na posição do Camburu com um saco VO sobre a cabeça. Pagamos 30 Camburu, 50 flexões. Fomos bem recebidos por ele, felizes e contentes, sabendo que estava chegando uma tropa do Rio de Janeiro, tropa paraquedista, para servir na Amazônia. Foi o nosso primeiro impacto. Ficamos ali por alguns dias e fomos designados para algumas unidades. Alguns foram para o SIG, Centro de Guerra na Selva, e fui designado para o primeiro BIS, primeiro Batalhão de Infantaria de Selva. Fiquei na companhia chamada Onça, que era comandada pelo Tenente Menezes. Tinha realmente uma onça lá, eu já passei a cuidar dessa onça, alimentar, cuidar dela. E ali fiquei, e logo falaram, para ficar aqui tem que fazer uma preparação na selva, fazer uma adaptação à selva, um estágio de operações na selva. E ali fomos, fizemos um estágio, que eles falando, e foram falando, para ir para qualquer unidade da Amazônia tem que ter o estágio, não adianta ir do jeito que chega. E nós estávamos preparados para qualquer coisa. Que nesse saco levamos poucas coisas, mas a nossa expectativa, a nossa força, coragem e determinação era a maior do mundo, para enfrentar todos os desafios que fôssemos encontrar a partir do dia que embarcamos no C-130 na base aérea dos Afonso, no Rio de Janeiro. O primeiro BIS, e falar em primeiro BIS, que já é um batalhão de infantaria de selva, então vou falar um pouco sobre o primeiro BIS, né? O primeiro BIS teve sua origem, né, no tempo da província e foi em Mato Grosso, né? Em 30 de agosto de 1831. Olha bem, faz muito tempo. Então o primeiro BIS, esse batalhão, ele chegou a ter esse nome recentemente, né? Mas ele era na província de Mato Grosso, né? E foi em 30 de agosto de 1831 que essa província, né? Nessa província tinha um batalhão, né? E naquele tempo foi feita a criação da Companhia de Pedestres, né? Naquela época não eram batalhões, eram companhias de pedestres. E ele ficou com esse nome na região de Mato Grosso, no tempo de província ainda. E quando eu veio foi para Manaus, foi na data de 23 de fevereiro de 1915. Uma portaria que, na época, no decreto, foi 11.498, na época, o decreto que foi feito para poder ser fundado, vinha o nome, né? O batalhão vindo para Manaus. No dia 23 de fevereiro de 1915. E ali ele virou 45º Batalhão de Caçadores, do 5º Regimento de Infantaria, que no caso é a data do aniversário dessa organização militar, né, do primeiro BIS. Em 1915, um outro decreto, né, número 13.916, com a data de 11 de dezembro, transformou em 27 Batalhão de Caçadores. Então já foi o terceiro nome, de província, veio para o 45º Batalhão de Caçadores. Em 1915, com outro decreto, né, no dia 11 de dezembro, passou a ser chamado do 27º Batalhão de Caçadores, coincidência com 27 Batalhões de Infantaria Paraquedista, de onde eu vim indo para a Amazônia, né? Ela foi a primeira unidade militar de infantaria da Amazônia. Ficou 50 anos, né, com esse nome, no mesmo local, né, que na época era no centro de Manaus, onde hoje em dia, atualmente, está o Colégio Militar de Manaus, CMM, né? Colégio Militar de Manaus, hoje em dia fica nas instalações que eram do antigo, né, 27º Batalhão de Caçadores, que hoje em dia é o primeiro Batalhão de Infantaria de Selva. Né? Em 1962, né, em fevereiro, ele foi para o São Jorge, onde se encontra até hoje, foi para o bairro de São Jorge. Em 1969, um decreto número 65.134, se não me engano, sim, 65.134, de 11 de setembro, aí foi que decretou o novo nome dele como primeiro Batalhão de Infantaria de Selva. E aí foi tendo mais algumas reformulações, né?
E em 2000 foi já designado como Força de Ação Rápida da Amazônia. Em 2005 passou a ser primeiro batalhão de infantaria de selva aeromóvel, né? Já passou a ter esse detalhe de ser aeromóvel. E Batalhão Amazonas. E observe, esse nome Batalhão Amazonas, né, foi uma portaria ministerial número 1005, de 13 de dezembro de 1990, que veio a denominação de Batalhão Amazonas. Esse nome Batalhão Amazonas simboliza, né, a ligação afetiva da OEM com o povo amazônico, porque por estar na capital Amazonas, né, muitos filhos das famílias daquela região, né, de Manaus e alguns interior do Amazonas, Baixo Amazonas e Alto Solimões, uma certa circunferência ali próxima, ali, circundância, né, vinham servir em Manaus, e as famílias às vezes vinham junto e chegavam a se aproximar mais do centro de Manaus, Amazonas. E aí foi feita essa ligação do público com o batalhão, que é o primeiro bicho, por isso a denominação de Batalhão Amazonas. É um nome, né, de simbolismo afetivo. Então aqui foi mais uma parte, né, eu contando também já a minha parte no diário do soldado da Amazônia. Então aqui está o saco viola que eu guardo até hoje. Esse saco viola está com 37 anos de existência comigo. Imagine desde quando ele foi fabricado, né? Então tem alguns buracos aqui e tal. Mas aqui foi onde eu levei toda a minha bagagem, o que eu podia levar tinha que ser aqui dentro. E assim foi a minha parte de uma das partes da história do diário O Soldado da Amazônia. Obrigado a todos, tenham uma ótima tarde. Mais entrevistas virão na próxima semana, principalmente em Manaus. Ok, pessoal? Obrigado. Selva.